Portugal é um pequeno país europeu localizado na Península Ibérica, tendo como seu único vizinho a Espanha. Apesar de seu tamanho, Portugal já foi um grande império no passado e conquistou várias partes do mundo, espalhando sua cultura e língua. Chegamos às guerras napoleônicas e o exército de Napoleão dominou boa parte da Europa. E depois de perderem uma batalha naval contra o Império Britânico, ele ficou puto e declarou o bloqueio continental. Portugal falou beleza, mas continuou fazendo negócios com os ingleses. Daí Napoleão ordenou que Portugal declarasse guerra contra o Reino Unido, ou eles iriam invadir e tirar o rei do trono. E aí Portugal ficou em uma situação difícil. Eles poderiam tentar lutar contra Napoleão, porém seria difícil Portugal ganhar. Talvez, ninguém sabe. Ou eles poderiam simplesmente se aliar ao Napoleão e declarar guerra ao Reino Unido. Mas Portugal e Reino Unido eram melhores amigos desde sempre, ou desde 1386. Inclusive, os ingleses ajudaram Portugal a ser independente quando Portugal ainda era um condado. Sem falar que, se os britânicos quisessem, eles poderiam bloquear o acesso de Portugal ao Brasil. Isso seria horrível para Portugal. Enfim, com isso, eles optaram pela terceira alternativa: pegar toda a família real, os nobres, enfim, todo o pessoal importante e ir para o Brasil, escoltado pelos ingleses. Quando os franceses e os espanhóis chegaram em Portugal, o pessoal já estava no mar, vindo para o Brasil. Daí mesmo invadindo Portugal, não tinha como eles destronarem o rei. Os portugueses, no entanto, não gostaram muito disso e se sentiram abandonados. E eram cerca de 15.000 pessoas de Portugal para o Brasil nesta época. Com isso, o príncipe assinou um decreto que liberava o porto brasileiro para fazer negócio com outros países. Assim, ele poderia continuar ajudando os britânicos. Além das pessoas, várias outras coisas valiosas vieram para o Brasil, como um acervo de livros da Biblioteca de Lisboa e várias outras coisas de valor. A vinda da família real mudou o rosto do país, principalmente do Rio de Janeiro. Várias lojas, teatros e joalherias e várias outras coisas foram abertas ali. A arquitetura começou a seguir um padrão mais europeu e várias outras coisas foram criadas, como a Academia da Marinha, Academia Militar, Laboratório de Química, etc. Enfim, Napoleão invadiu Portugal mais umas 2 vezes e os portugueses, com a ajuda dos britânicos, resistiram e lutaram. Em 1814, Napoleão foi finalmente derrotado, tirado do poder e banido para uma ilha no Mediterrâneo. No ano seguinte, ele retorna, assume o poder e tenta fazer a França grande novamente, porém é rapidamente derrotado e banido para outra ilha, desta vez bem mais longe. Com a derrota de Napoleão veio o Congresso de Viena, feito para restaurar a ordem na Europa. Porém, Portugal estava em uma situação irregular. Seus comandantes não estavam em Lisboa. Dom João VI e seus súditos não estavam querendo voltar para Portugal tão cedo, já que haviam se instalado e investido muito aqui no Brasil. Porém, o pessoal parece que estava gostando de ficar no Brasil e não estavam querendo voltar agora. Então, neste mesmo ano, o Brasil deixou de ser uma colônia e passou a ser um reino. E esse reino era unido com o de Portugal, criando o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, com a capital no Rio de Janeiro. Porém, isso não deixou os portugueses muito satisfeitos. Enquanto isso, o Brasil anexa a Cisplatina e acontece a Revolução Pernambucana, onde Pernambuco pretendia se tornar uma república. Porém, Dom João VI deu um jeito neles. Acontece a Revolução Liberal na Bahia e no Pará, e a Bahia também tenta ser independente. Os portugueses não estavam nada satisfeitos com seus líderes aqui no Brasil, e exigem a volta do rei para Portugal. Eles também queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. Em 1820 aconteceu a Revolução Liberal do Porto. Daí o rei Dom João VI voltou para Portugal e deixou seu filho no Brasil como regente. Enfim, no fim disso tudo, Portugal virou uma monarquia constitucional e criaram uma constituição, obviamente. Porém, mais tarde, os portugueses exigem a volta de Pedro também. Então acontece o Dia do Fico, onde Pedro de Alcântara falou que iria ficar aqui no Brasil. Mais tarde, quando Pedro estava resolvendo alguns problemas na província de São Paulo, ele é avisado que estavam querendo tirar a autonomia brasileira. Então ali mesmo ele grita independência ou morte, às margens do rio Ipiranga. Meses depois, o Brasil seria oficialmente independente.